Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Aula 15 do terceiro semestre do curso Seguindo Jesus. Hoje nós vamos continuar falando sobre o prudente e o insensato. Continuação da aula passada, até porque há muita coisa para a gente colocar em prática. E falar sobre esse assunto é muito importante para a gente poder distinguir, né, que tipo de vida que nós estamos levando, se nós estamos fazendo a vontade de Deus de verdade ou se nós estamos enganando a nós mesmos. É claro que isso é muito possível e vai ser a pior surpresa que alguém pode ter no final da sua vida, chegar diante de Jesus e descobrir que ele não estava em Jesus e assim ser rejeitado. Deus me livre de viver isso, que Deus te livre também. Por isso a gente vai continuar aprofundando. Nós já vimos até aqui que a diferença entre aquele que é um crente verdadeiro, um crente prudente, e um crente insensato, ou discípulo, se você preferir, não está na aparência. Não, os dois eles podem desejar as mesmas coisas e inclusive estar nos mesmos lugares, fazendo as mesmas práticas espirituais. Jesus tinha discípulos que se tornaram seus verdadeiros discípulos, mas tinha no meio também Judas, um traidor cujo coração Satanás encheu. Então, o lugar que a gente frequenta, as atividades religiosas que a gente faz, a nossa aparência e até a nossa proximidade de Jesus não quer dizer muita coisa a respeito da qualidade da fé que nós estamos desempenhando. Por isso, a disposição interna é que faz toda a diferença. A gente tem que olhar para algo que Deus olha e não porque a gente costuma procurar na nossa vida, né? A gente vai continuar hoje na aula, eu apresentei para você uma tabela com duas colunas mostrando a diferença entre o crente insensato e o crente prudente, o crente verdadeiro e o crente falso. E eu vou abordar uma a uma aqui junto contigo para a gente ir refletindo sobre isso nessa aula. Primeiro, o crente insensato confia em si mesmo, só pensa em si mesmo e quer agradar a si mesmo. Então, vamos lá, as três coisas. Confia em si mesmo, pensa em si mesmo e quer agradar a si mesmo. Entenda, ele está na igreja, ele se considera um discípulo de Jesus, mas, no fim das contas, tudo o que ele faz em relação à religião, à fé, à comunidade cristã, aos estudos, às orações em que ele se aplica, tudo é confiando no que ele mesmo faz, que aquilo lhe garante salvação, é pensando em si mesmo e agradando a si mesmo. Ele sempre se coloca no centro de tudo e ele quer que Deus abençoe ele com essas coisas que ele está fazendo. Bom, o crente prudente, por outro lado, ele confia em Deus exclusivamente. Ele pensa em Deus e ele quer agradar a Deus. Ele tem uma abordagem mais profunda, né? De fato, ele entendeu que ele precisa morrer para si para poder viver para Cristo. E essa é a luta dele. O desejo dele não tem mais a ver com sua própria vontade, mas com a vontade de Deus. É por isso que ele se parece mais com Jesus, que abriu mão da sua vontade para poder fazer a vontade do Pai, né? Na verdade, ele fez da sua vontade fazer a vontade do Pai. Outra diferença. O insensato, ele é capaz de clamar Senhor, Senhor, mas ele é incapaz de fazer as coisas que Jesus ensina. A gente viu essa pergunta no devocional. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos digo? Jesus perguntou isso para certos homens que se referiam a ele como mestre, como rabi, né, como Senhor. Então eles elogiavam Jesus, mas no que diz respeito a aceitar Jesus e seguir os seus ensinamentos, isso eles não faziam. Então era só da boca para fora. O prudente, o crente verdadeiro, além de dizer Senhor, Senhor, ele não vai se contentar até viver a plena vontade de Deus, né? Dia a dia, a luta dele é para satisfazer essa vontade. Ele quer conhecer a vontade de Deus e colocar em prática essa vontade de Deus em cada área da sua vida pessoal, na sua vida familiar, na igreja, na sociedade. Esse é o seu intento mais precioso, é isso que ele faz. Outra diferença, o insensato se relaciona com Deus pensando em seu próprio conforto e benefício imediato, né? Então ele está pensando em si, ele quer saber o que ele pode fazer logo para Deus abençoar ele mais rápido. Então se ele tiver precisando muito, ele vai fazer um sacrifício maior, mas ele faz esse sacrifício pensando no que ele vai receber.
ele barganha muito com Deus. Então, ele faz as coisas que ele tem que fazer com medo de Deus amaldiçoá-lo, né? Com medo de Deus tirar a mão dele. Então ele está pensando nele. É nele que ele pensa, ele está preocupado com as bênçãos ou então com as maldições. E é por conta disso que ele se envolve nas práticas religiosas da sua vida espiritual lá, né? Sempre pensando em si. No final ele está pensando nele mesmo. Já o prudente, ele nega-se a si mesmo para satisfazer os desejos de Deus. Ele não está mais pensando em si. Ele vai dizer como João Batista, né? Convém que eu diminua e que Jesus cresça. Então, na realidade, ele já percebeu que ele mesmo só cabe o ser pobre de espírito, só cabe o lamento, só cabe o morrer para si para poder viver para Jesus Cristo e viver para Deus. Por conta disso, ele faz como Paulo, ele esmurra o seu próprio corpo, ele reduz a sua vida terrena à escravidão para usar esse tempo, usar a energia, usar a sua vida para glorificar a Deus de alguma forma. Então você vê que é uma diferença bem profunda, não é uma diferença na aparência, mas nas próprias motivações internas. Os dois podem estar fazendo a mesma coisa, com intenções completamente distintas, ok? O crente insensato, a gente já viu isso nas aulas passadas, apenas reforçando, ele não tem paciência para todas as instruções de Jesus. Ele primeiro acha que não consegue e depois ele acha que não é necessário. Não precisa de tudo isso, é muita norma, é muita regra, é muito versículo. Então, eu acho que se a gente fizer assim, Deus sabe todas as coisas e ele aceita a gente desse jeito. Então, ele é bastante relaxado nessa área da vida dele, né? Já o crente prudente, ele dedica toda a sua vida às instruções divinas. E com isso, não quer dizer que ele lê a sua Bíblia 400 vezes. O alvo dele não é ser como é fala? O cara que bateu o recorde do Guinness de que mais leu a Bíblia. Não é isso. Ele quer guardar e viver o máximo possível. Então é capaz dele dedicar bastante tempo num livro só ou numa lição só, porque ele quer dominar aquilo, ele quer que aquilo se torne parte da vida dele. Então ele dá mais ênfase na profundidade do que na quantidade. Então ele vai diminuir a distância entre o que ele sabe e o que ele faz. Cada vez mais ele vai lutar para diminuir essa distância. Ele dedica a vida a essas instruções. Você já está conseguindo definir se você está mais para o lado do crente imprudente ou do crente prudente? Bom, continuando. O insensato, ele escolhe aquilo que mais lhe agrada, aquilo que mais lhe agrada no discurso de Jesus, no Novo Testamento, né? E ele negligencia o resto da mensagem, né? Aquilo que é difícil, aquilo que ele não acha interessante, ele não faz muita questão, ele deixa para lá, né? Questões polêmicas, difíceis de entender, ele não faz questão. Então ele deixa de lado e acha que com isso ele está sendo esperto e inteligente. Já o crente prudente, ele abraça a mensagem integralmente. Para ele, se Jesus Cristo ensinou, tudo que Jesus ensinou é importante, devia ser vivido. Ele não despreza nenhuma parte. Por conta disso, ele vive bem desconfortável diante das instruções divinas e isso o leva a buscar mais a Deus, o leva a orar mais, a se humilhar mais, a buscar mais o Espírito Santo, porque ele está constantemente muito desconfortável quando ele se coloca diante da régua que é a Bíblia. Ele se sente um devedor e continua trabalhando, nunca se conforma com a sua estatura espiritual. Mais uma diferença. O insensato quer as bênçãos divinas, mas não quer o Deus das bênçãos. A gente vê isso, é uma frase de efeito muito usada hoje em dia e que faz sentido, né? Ela é verdade, porque o crente prudente, ele adora a Deus, ele não quer os benefícios de Deus, primeiramente. Se vierem bem, se não vierem, o que ele mais preza é Deus, ele tem prazer em Deus, Deus é o seu tesouro. No Antigo Testamento é como o salmista falar: Deus é a minha porção, a minha herança, o meu tesouro. Então ele tendo Deus, pronto, o resto há de se encaixar. O que ele não quer perder nunca, de jeito nenhum, é estar em Deus, é ter relação com Deus, no sentido de estar próximo, estar vivendo para Deus e sendo aceito por esse Deus, tá? Continuando, o insensato, ele tem fome e sede de muitas coisas.
Ele quer tanta coisa e por isso que a vida dele é tão complicada, né? Ele quer os benefícios, mas aí ele entende que tem que querer Deus também, então ele coloca um pouquinho de Deus na sua vida e ele quer que isso aqui funcione, que aquilo lá funcione, que aquilo outro. Então ele tem muitos anseios no coração. O coração dele não é puro, né? É um coração complicado porque tem muitos desejos para serem satisfeitos. O crente verdadeiro, ele não, ele tem fome e sede de justiça. Ele quer andar no caminho estreito. Ele quer chegar lá no fim que Deus determinou. Não o fim que ele se autodetermina, mas o fim que Deus determinou para ele. Então, a vida dele é muito mais simples, né? Se ele vai a viver dentro do casamento, ele quer fazer o cônjuge feliz, não simplesmente para ter o resultado, o benefício disso. Ele quer glorificar a Deus como marido, como esposa. Ele quer glorificar a Deus como pai, como mãe, como trabalhador. Em qualquer situação da vida, circunstância, ele simplifica as coisas pensando como glorifica a Deus nisso aqui. Como que eu exalto o nome de Deus e deixo ele feliz nessa área da minha vida, naquela outra área. Então ele simplifica tudo. Você imagina como é que é muito mais fácil se você pensar assim? Como que eu glorifico a Deus na minha vida sexual, né? Como que eu glorifico a Deus com os meus olhos, com as minhas mãos? Então simplifica e fica muito mais fácil distinguir o que é certo e o que é errado e também distinguir as próprias inclinações pecaminosas. Mais uma diferença. O insensato, ele ouve e admira o Sermão do Monte pregado por Jesus, só que daqui a pouco ele esquece tudo o que ele viu. Ele não tem nenhum compromisso de entender, guardar e praticar. Já o crente prudente, por outro lado, ele se submete a aplicar integralmente os ensinamentos de Jesus. Ele quer o Sermão do Monte por completo, né? Por completo. E ele vai se aplicar o resto da vida, né? Eu estou lendo o livro, tá ali na estante, Estudos do Sermão do Monte, do Martin Lloyd Jones Jr. E uma coisa que eu achei engraçado é que a cada capítulo que ele trabalha, ele fala de um trecho do Sermão do Monte. Deixa eu pegar aqui para você ver que vale a pena. Eu já mostrei antes, está aqui, ó. Esse aqui foi o livro, deixa eu colocar aqui, aí tá vendo? O livro que ele escreveu em cima do Sermão do Monte, que vai de Mateus 5 até 7. Olha a grossura do livro. A cada capítulo que ele ia escrevendo, ele falava: esse é o trecho mais impressionante que eu tenho sobre esse assunto, ou sobre isso, sobre aquilo. A cada versículo parecia que não, esse é o mais, esse é o mais. E eu não percebo que ele está sendo falso, pelo contrário, ele preza tanto, ele é tão impressionado com a sabedoria, a profundidade do ensino de Jesus, e ele coloca tanto valor naquilo ali, que ele fica assim em êxtase de viver, entender e ensinar aquilo para os membros da igreja onde ele pregou essa série de mensagens que eu estou usando para ensinar vocês aqui. Isso demonstra que ele foi, né? Ele já morreu, um crente prudente que abraçou e aplicou integralmente o Sermão do Monte, né? Ele fez questão de entender o Sermão do Monte como um todo e não ficar escolhendo as partes mais legais, jogando fora as partes que ele acha menos interessantes. Ok? O insensato, ele quer as bênçãos de Deus da sua própria maneira. Então, ele sabe que a bênção é decorrente da obediência. Então, ele escolhe quais são os mandamentos que ele vai obedecer e ele pensa, aí Deus vai fazer lá uma jogada e no fim eu vou ser abençoado. Ele não quer seguir estritamente a instrução de Deus. Ele quer dar um jeitinho em Deus, dar uma engambelada em Deus, né? Na hora da disciplina da semana eu vou desenvolver um pouquinho mais a ideia do aluno que é dedicado e do aluno que é relaxado. É a mesma coisa que a gente está trabalhando aqui. Dentro de uma escola, você vai ter alunos que sabem que estudar é um benefício seu. E tem outros que acham que estar ali estudando é desperdício de tempo. Então eles querem dar uma enrolada no professor, eles querem colar na prova, eles querem estar fazendo um trabalho junto com outro aluno que é inteligente, porque o único objetivo dele é conseguir a média. Ele precisa conseguir a média para ele passar de ano. E ele não entende o porquê ele está ali e quão abençoado ele é por poder estar estudando as matérias e aprendendo o que ele deveria aprender. Então, uma
grande diferença entre um e outro. Em relação a Deus, a mesma coisa. Tem gente que ele quer bater na média, né? Ele quer simplesmente fazer o que for necessário para ele ter o que Deus promete dar. Então ele faz lá um pouquinho e fala, então Deus, já deu, né? Você viu que eu estou cheio de boa vontade. Olha o que eu já fiz. E não como um aluno dedicado que fala, Deus, como é que o Senhor quer que faça? Tá bom já, o Senhor quer mais. E aí ele fica sempre perseguindo mais, sempre buscando mais, sempre aprofundando mais na intenção de se adequar e alcançar toda a plenitude da estatura de Cristo, né? Bom, essas são as distinções que a gente desenvolveu nessa aula. Eu espero que com isso você consiga identificar qual é a sua postura, né? O crente verdadeiro, ele faz a vontade do Pai, bem como ouve e pratica as palavras de Jesus, né? A fé dele não é apenas confessional, ela é uma fé prática que se traduz num esforço diário. Mas com isso, não quer dizer que ele é salvo pelas obras, né? Tem gente que tem uma fé na boca para fora, a vida não mostra, então a pessoa é condenada. Então, alguém pode falar, então eu preciso das obras para ser salvo, todo mundo é salvo pelas obras. Não, não é isso. Mas as obras, elas servem de evidência de que você foi salvo. As obras, elas testificam que você tem um novo coração, que você morreu para si, ou está morrendo para si, e vivendo para Deus cada vez mais. Isso é muito importante e interessante de notar, ok? Nós somos salvos pela obra de Jesus, mas uma vez que essa obra se torna real, nós vamos andar no caminho de Jesus. Esse vai ser o nosso caminho dali em diante. Viver para Jesus será o nosso compromisso dali em diante, senão o encontro com Jesus não foi real ou não foi profundo o suficiente, talvez como o encontro de Judas, que andou 3 anos atrás de Jesus, mas o seu coração não lhe pertencia, né? Quando eu falo também dessa fé que se traduz na prática, não significa que o cristão prudente ele consegue viver em perfeição impecável, ele é perfeito. Não, não é. Ele não é perfeito, mas significa que ele tem uma fé prática que vai além do Senhor, Senhor, só da boca para fora, mas que se sujeita voluntariamente como servo de Deus. Ele vai perseguir isso, né? Nós lemos o texto de Tito. No texto de Tito dessa semana, fala que Jesus Cristo nos livrou do pecado para que a gente possa viver uma vida inteira, integralmente dedicada às boas obras. Tá vendo? Dedicada a uma nova prática, uma nova justiça. É isso que a gente viu durante essa semana. A tarefa especial eu tirei da própria percepção que eu estou tendo agora nessa época de isolamento social. As crianças estão estudando em casa, mas eles não têm paciência de sentar para estudar, eles estão com a cabeça em outro lugar. Então dá muito trabalho fazer os meus filhos darem conta das tarefas da escola em casa. Eles ficam entediados, pensando o que eles poderiam estar fazendo, em outra coisa mais legal, e aí eles começam a dar um relaxo. Eles tentam me cansar para eu desistir e me contentar com menos do que eu sei que eles poderiam dar. Então, eles querem que eu deixe eles fazerem de qualquer jeito e eles ganhem o prêmio da mesma forma, né? Só que como pai, eu sei que isso não é o certo. Muita gente se comporta da mesma maneira em relação a Deus e a Jesus Cristo. Não é um aluno dedicado, é um aluno relaxado, né? Eu queria que você identificasse, você tem se aplicado como um aluno que Jesus merece ter, né? Como um aluno que entendeu o que foi feito pela sua salvação e agora pensa, o que eu vou dar em troca, o que eu vou dar em retribuição? E aí você sabe que não pode ser nada menos do que tudo? Eu espero que você pense sobre isso e discuta lá com o seu grupo as perguntas que vão ser propostas lá no momento de aplicação, tá bom? Bom, essa era a aula de hoje. Eu fico feliz de você chegar até o fim dela. Parabéns, você está provando para si mesmo que você é um aluno aplicado. E se você viu a aula até aqui, você está se tornando sim. Parabéns, Deus te abençoe e fortaleça. E eu estou à sua disposição. Por favor, entre em contato. Você tem aí as informações do meu número, caso você esteja fazendo o curso inteiro, tá bom? Deus te abençoe. A gente se vê. Até!